Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Então, o que acontece? Vamos fazer a correção nova agora do PET 4, semana 2, civilização chinesa e indiana, civilizações muito antigas. E dessa vez eu vou fazer um vídeo meio picadinho, por caso de eu cometer algum equívoco, eu posso apagar, corrigir, porque o que eu quero é o seguinte, eu quero não só dar as respostas como eu estava fazendo antigamente, mas progredir um pouco nessa tarefa e explicar um pouco o conteúdo enquanto eu dou a resposta. Aí, por favor, se alguém puder me dar um retorno, se ficou melhor, se eu progredi nessa função, eu vou ficar muito agradecido. Então, muito obrigado a todos. Vamos começar a atividade um do PET 4, semana 2. Bom, gente, vamos começar a correção, primeiro da atividade um sobre a China. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui o canal Super História, de onde que eu vou tirar a minha referência. Eu vou marcar ele aqui um negocinho que aparece que esqueci o nome. E vou lá para a questão agora. 1. A China é uma das mais importantes civilizações da história da humanidade, datada de 7000 a.C. Passou por diversas transformações territoriais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. Mediante as aulas sobre a civilização chinesa, responde isso que estava no PET, né? Letra A. Qual a importância dos rios amarelo e azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China? A resposta em si é: eles possibilitaram a agricultura, o que fez a civilização em volta deles se desenvolver bastante. O caso, gente, é que se vocês forem conseguirem lembrar o que nós vimos da civilização egípcia, sobre a Mesopotâmia, o que a gente vai ver sobre as civilizações da onde hoje é a Índia e a China, todas essas civilizações só floresceram e prosperaram porque tinha um grande ou mais de um grande e abundante rio que favorecia o estabelecimento de seres humanos, para eles seres chamados de sedentários, ou seja, ali se desenvolveu a agricultura. E a partir da agricultura, em todos esses lugares, foram se criando distintas civilizações. O ponto principal ali para o princípio da civilização humana em determinados pontos do planeta é basicamente o poder hidráulico na natureza dos rios. E aqui eu vou estar passando imagens para vocês, do Rio Amarelo e do Rio Azul, que vão ser assim, os co-criadores da civilização chinesa. Ok, gente? Então vamos lá para a pergunta de número. Bom, agora vamos para a letra B da atividade um, ainda sobre China Antiga. A pergunta, vou abrir aqui, é: B. Explique o que é uma dinastia. A resposta simples é: dinastia é a sucessão de membros de uma mesma família no poder. Explico. Se você é da família Braga, por exemplo, né, o inimigo lá do Velozes e Furiosos, e você é o, vamos supor que você chega à liderança de um país, um rei do Brasil, por exemplo. E quando você falece, você deixa a herança do trono do país, né? No caso, que nosso exemplo é o Brasil, mas isso acontecia na China e em muitos outros lugares. Você passa para o seu filho, do seu filho para o seu neto para o seu bisneto, e do bisneto para o tataraneto, e vai sendo aquela linhagem de governantes de uma mesma família, e isso constitui uma dinastia. É uma família que como é que eu vou falar a palavra? É uma família que se dedica ao governo de um país que não existia na época, mas uma civilização, ou um reino, ou o que quer que seja. Então, entendido, gente? Uma família por descendentes que vão governando e se forma uma dinastia. A China passou por várias dinastias. Como é que trocava a dinastia? Um ia lá e derrubava o outro. Era basicamente isso. E a China teve várias dinastias. Ok, gente? Até mais. Questão um, letra C. Qual a importância da dinastia Qin ou Qin
221 a.C. a 207 a.C., 14 aninhos, para o Império Chinês? Resposta: ela unificou o território que depois herdaria o seu nome, Qin ou Qin, de onde vem a palavra China. Qin, China. Qin, China. Só concentrou o A. Padronizou o sistema de leis e medidas e estimulou o surgimento de funcionários que dominavam a escrita. Ou seja, em 14 anos, os poucos 14 anos que a dinastia Qin ou Qin ficou na China, eles unificaram o território, organizaram esse território. Como é que eles fizeram isso também? Eles criaram a ideia do funcionário público. Hoje eu sou professor de história, eu sou um funcionário público. Essa ideia de um cara letrado que vai ajudar a administrar o Estado, ela surge ali na China e é onde vai ter um início assim, de um controle estatal, burocrático, etc. e tal. Eles também começam a criar, a narrativa Qin é que começa a criar a muralha da China, ou seja, em 14 anos que eles ficaram no poder, eles foram tão importantes que, levaram um nome pro que hoje é o país China, e administraram tão bem o território que eles são importantíssimos para a história da unificação da China. Uma curiosidade é o exército de terracota, que eu vou mostrar para vocês agora, que está no mausoléu do imperador da dinastia Qin. E é uma coisa maravilhosa, e assim, muitos soldados de argila queimada, alguma coisa assim, para defender o mausoléu. Então, assim, eles em 14 anos eles fizeram avanços significativos, muito grandes para aquela civilização chinesa, ok? Aqui. E agora a letra D da questão 1, ainda sobre China Antiga. O que foi a Rota da Seda? Foi uma importante rota que ligava a China e a Europa, possibilitando transações comerciais entre o Oriente e o Ocidente. A China chegou num grau de organização tão grande que ela conseguiu parear com os persas em fazer caminhos para facilitar o comércio. E os chineses chegaram até mesmo à Europa, principalmente tiveram contato ali com os romanos em Constantinopla. Eu vou passar a imagem para vocês aí da rota da China, daquele período. Então isso é a marca de um estado, perdão, não é um estado, a marca de uma civilização tão bem organizada que naquele período, milênios atrás, conseguiram fazer uma rota de comércio que ligava a China a outro continente. Então isso não é desprezível. Então isso perpassou muito pela administração do Qin, que conseguiu possibilitar esse avanço tecnológico, digamos assim. Agora a 2 vai falar sobre a civilização indiana, que, como todas as civilizações da antiguidade, se formou em volta de um ou dois rios. No caso do indiano, o rio Ganges, passando a imagem dele atualmente, ele está muito poluído. A Índia não é um dos países mais ricos do planeta e não muito diferente do Brasil, tem um rio muito poluído. E aí eu vou passar a imagem para vocês como é que ele está agora, mas é esse rio que é o que vai mais ser importante na formação da sociedade indiana. E aqui a 2. Para justificar a sociedade de castas, os indianos antigos determinaram que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, o Brahma, que no caso, diferente dos cristãos, que são a maioria no Brasil, eles têm uma outra religiosidade. A maioria deles é hindu. A maioria, tá? Não todos. Conforme a imagem abaixo. Aí tem a imagem. Determine a função de cada casta desta sociedade. Antes de falar sobre isso,
Eu quero deixar explícito que a sociedade hindu também era bastante antiga e ela se formou é, com primeiro e outras civilizações surgiram para depois ir prosperando e chegar até essa civilização hindu que vai ter esse sistema de castas. O rio também foi super importante, né, como a gente tinha falado, e eles chegaram a uma conclusão bem diferente do que nós observamos sobre como deve ser a sociedade. Até porque eles têm uma outra religiosidade, isso é importantíssimo para a formação de qualquer civilização, isso influencia demais. E, e eles chegaram ao entendimento de que a sociedade é composta por castas. E na medida que isso, de certa forma, eu não sei exatamente, mas acho que vigora até hoje na Índia, e porque é próprio da religiosidade deles, isso entra em conflito com o Ocidente também, não duvido disso, é gatinho. É, então eu vou falar aqui sobre as castas. Não sei a idade de vocês, mas talvez tenham visto novela, vale a pena ver de novo, Caminho das Índias. É basicamente aquele enredo. E na medida que eu for colocando as castas, eu vou colocando também uma breve explicação e uma imagem para vocês não se perderem tanto sobre essa estrutura. Então pergunta, quem são os Brahmanes? São os sacerdotes, é a caste dominante. Controlava os rituais e ocupava os altos cargos do Estado. Além de serem, né, basicamente os líderes, eles eram, dentro da sociedade hindu, considerados os mais próximos da divindade. Depois, os Kshatriyas, classe dos nobres e guerreiros, também era uma classe dominante. Basicamente, pessoal militar, digamos assim. Vaixás, comerciantes e agricultores, não eram dominantes, são basicamente o pessoal do comércio. São que mais próximo que nós podemos chamar seria a burguesia, digamos assim. Os Sudras, servos que trabalhavam na casa das classes mais altas, eles já são mais humildes, né, mais servos. E por fim, os Dalits, que eram sem castas, eram chamados de intocáveis, eles não podem nem tocar, senão estava impuro, e eram discriminados na sociedade. E essa é a estrutura que vai dominar. Opa, travou um negócio aqui. Vai dominar a sociedade hindu ao longo de muitos e muitos séculos. Olha, gatinho, calma, gatinho. De muitos e muitos séculos, e eu creio que perdura até hoje. E caso alguém tenha visto, vale a pena ver de novo a novela Caminho das Índias, vai ter uma noçãozinha mais ou menos, que é claro que é romanceada, é o Brasil olhando para aquilo ali, né, e transformando numa novela agradável, mas é basicamente essa a estrutura de organização da sociedade indiana com uma forte base da religiosidade hindu. Então, gente, muito obrigado. Vou deixar aqui no card do canal Super História para agradecê-lo mais uma vez e indicá-lo para quem preferir pegar na fonte. E muito obrigado a todos. Até mais.